um momento difícil, né? Tudo passa a ser online, mas ao mesmo tempo, para nós, a gente está fortalecendo ainda mais o nosso EAD, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá tranquilo? Tá tudo certinho, os slides, tá tudo tranquilo. A Bom, Keila falou que não está aparecendo para ela. Keila entra e sai novamente para ver se é aqui ou se é com você. O pessoal tem falado que tá ok. Pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou a professora Laísa, sou engenheira civil, mestre em estruturas e construção civil. Atuo, né, como professora em várias disciplinas do EAD e também sou a coordenadora do curso de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre produtividade. E quando a gente pensa em produtividade, pessoal, é assim, vai muito além, né? Não é simplesmente o produzir. A produtividade, ela está relacionada a tempo ocioso, né? A etapas efetivas do nosso dia a dia que a gente consegue, vamos dizer assim, melhorar o nosso potencial dentro da indústria, dentro do canteiro de obras. Então, hoje eu vou falar com vocês especificamente, né, da produtividade da mão de obra dentro do canteiro. E aí a gente tem que pensar o seguinte: por que que tantos outros setores da construção, né, vêm ganhando espaço e o canteiro de obras ele ainda é tão artesanal, a gente ainda não tem uma preocupação tão grande com ele, né? Então, assim, a gente percebe que, comparado até a outros segmentos, né, da indústria, a construção civil ela ainda é muito, vamos dizer assim, pobre com relação a indicadores, né, com relação a trabalhos que permitem a gente quantificar. Por mais que a gente tenha TCPO, SINAP, né, CETOP, que trazem alguns índices, muitos não se aplicam à nossa realidade, vamos dizer assim, da nossa região, da nossa cidade, às vezes até do nosso estado. Então, essa carência de indicadores, muitas das vezes, faz com que a gente organize um planejamento, um cronograma de obras, vamos dizer assim, deficiente ou ainda insatisfatório, porque a gente acaba adotando valores que muitas das vezes não é a nossa realidade. Vamos pensar assim, por exemplo, Varginha. Varginha é uma cidade que hoje, grande parte dos seus canteiros estão, vamos dizer assim, minimamente mecanizados. Eu tenho grua, eu tenho guindaste, eu tenho balancinho, eu tenho betoneira. Ao comparar, por exemplo, a minha cidade, é uma cidade menorzinha, chama Piuí, os canteiros dificilmente têm a betoneira. Quem dirá os outros equipamentos? Então, às vezes as realidades, né, acabam fazendo com que a gente tenha um cronograma, né, um planejamento insuficiente. E uma outra questão, pessoal, é que se a gente analisa, se a gente realmente mede a produtividade dos nossos trabalhadores, a gente começa a enxergar vários pontos com falhas, com situações que a gente sabe que podem ser melhoradas. Então, de um modo geral, né, a gente trabalha como se fosse com três médias, né? Uma mínima, uma mediana e uma máxima, onde a gente fala que essa produtividade seria o ideal. E aí a gente trabalha com homens-hora por metro quadrado. Então, vamos dizer assim, a nossa variação vai do mínimo que ele teria que fazer e o máximo seria, nossa, esse
pedreiro, esse oficial, esse carpinteiro, ele é muito bom de serviço mesmo. E aí, na maioria das vezes, né, para o nosso cronograma, para o nosso planejamento, para o nosso orçamento, a gente trabalha ali na média, né? Nem um estado muito ruim, nem um valor máximo. Porém, essa mediana que o TCPO, o SINAP traz, são feitos em cima de médias, levando em consideração todo o país. E quando a gente pega, faz uma comparação, né, por mais que esteja ali, ó, a média é essa, de um modo geral, às vezes essa média que nós estamos adotando ainda é muito alta para o que a gente tem no nosso município, que a gente tem de mão de obra. E uma outra característica, né, que a construção civil vive quando a gente pensa em mão de obra, pessoal, é aquela questão que a nossa mão de obra, ela vem dos mais diversos setores, né? Quantas vezes a gente não entra no canteiro e vai contratar o servente nunca pisou no canteiro de obra, ou ele está ali aprendendo nesse momento. Então, é muito importante a gente pensar nisso também, né? Então, quando a gente trabalha com essa situação, a gente precisa observar vários pontos, né? Vários requisitos, vamos dizer assim, para que a gente consiga um bom momento, né? Então, é muito importante, pessoal, que a gente entenda a nossa necessidade. E aí, a gente sempre aconselha, quando a gente está falando de mão de obra, né, de produtividade, que a gente vá criando os nossos índices, para que a gente consiga chegar num ponto onde o nosso planejamento, o nosso orçamento, está o mais próximo possível do real. Então, vamos falar assim, ó, vamos pegar uma cidade aí próximo de Varginha, Eloy Mendes. Ó, quem é de Eloy Mendes, que trabalha com construção, que desenvolve esse dia a dia, é muito importante que a gente se apegue, né, se atente a essas características no sentido de não, aqui eu sei que a minha mão de obra é uma mão de obra não tão qualificada, que desenvolve várias tarefas, não é específica de uma, por exemplo, o meu pedreiro, ele faz alvenaria, ele faz armação, ele faz carpintaria, ele faz revestimento, então ele sabe um pouco de tudo, ele não é especialista, vamos dizer assim, ele não é apenas armador, né? Então, a produtividade dele é diferente se comparada à produtividade de alguém que faz só armação. Então, é isso que a gente precisa entender. E qual que é o maior desafio que a gente tem hoje, pessoal? Qual que é o desafio que a gente enfrenta dentro da construção civil, que a gente para e pensa assim, nossa, isso aqui não tem o que fazer. O nosso maior desafio hoje está na questão de ter valores de formas de tarefas padronizadas. Nós não temos um padrão na construção civil, vocês concordam? Nós não temos lá onde a gente fala assim, ó, a fundação vai ser feita dessa forma, aí depois vai vir, eu vou fazer a quebra da cabeça, o arrasamento da cabeça das estacas, só quando eu terminar eu vou dar início a outra etapa. Não, nós não fazemos dessa forma. O nosso dia a dia, ele vai bem diferente, vamos dizer assim, né? A gente acaba adotando, criando, né, pontos de padronização ao longo das obras. E muitas vezes a gente ainda foge do padrão porque, faltou bloco. Não, então vamos paralisar esse serviço e dar início a outro. Então a gente não consegue valores, né? A gente não consegue trazer a nossa realidade num padrão.
Mas se a gente pensar em padrões, em criar os nossos índices, né, em pensar numa boa produtividade, o que que a gente traria de ganho, né, para nós engenheiros, para a nossa construtora, para o nosso canteiro de obras? Pessoal, a gente traz muita coisa, viu? Se a gente parar para pensar, a gente acaba tendo, né, orçamentos mais precisos, a gente cria metas, né, que são possíveis de serem atingidas, a gente acaba tendo um índice, né, um padrão ali de alimentação bem mais específico para o nosso dia a dia, e com isso a gente alimenta, né, de uma forma melhor o nosso orçamento, o nosso cronograma, e sem falar também com relação à compra dos materiais, porque a partir do momento que eu tenho números mais reais, né, onde o meu cronograma, o meu orçamento, ele se torna mais real, eu consigo, né, não ter tanto desperdício, eu consigo comprar o material na hora adequada para ele não ficar estocado ali por um tempo, né, que não precisaria. Eu ainda consigo ter situações, né, onde o meu dia a dia de compras pode ser facilitado. Então, assim, pensar em índices de produtividade, né, não é só um ganho ali na questão, ó, eu faria uma alvenaria em 10 dias e eu percebi que com os índices que eu tenho, com a mão de obra que eu tenho, eu consigo fazer em 7. Lógico, isso também, o custo-benefício de eu reduzir, né, de 10 dias para 7 é excelente, mas o ganho que eu tenho nas outras áreas também é muito significativo. E aí a gente vem, né, mas qual que é o caminho que eu devo seguir, o que que eu devo pensar nesse momento de avaliação de produtividade, o que que eu devo buscar para que eu chegue assim num orçamento preciso, numa forma precisa de construção, vamos dizer assim, né? Pessoal, é um caminho como se fosse o caminho das pedras. É um passo por vez, é realmente entender a necessidade da sua obra, entender da qualificação da sua mão de obra, é trabalhar ali de uma forma, né, com que cada dia eu possa melhorar mais e mais. Então, a gestão do meu canteiro, ela é muito eficiente, ela precisa ser eficiente. Quando a gente fala de gestão do canteiro, pessoal, não só pensar na mão de obra, mas a gestão do canteiro, ela envolve todas as etapas. Aonde que vai estar a minha, vamos dizer assim, a minha área de apoio, a minha área de vivência, o meu estoque, aonde eu vou ter central de armação, central de carpintaria. Então, o layout do meu canteiro ali, ele vai fazer toda a diferença para que eu consiga avaliar e ter uma boa produtividade. Por quê? Se os meus blocos cerâmicos estão próximos aos pontos onde eu vou utilizar, eu vou ter um transporte menor, né, um tempo menor de transporte dos blocos. Se a minha central de concreto, né, de argamassa, está num ponto estratégico do canteiro, eu vou eliminar etapas de transporte, eu não vou precisar percorrer vamos fazer assim, falar assim, fazer o contorno inteiro do canteiro, ele está ali centralizado e dali eu consigo despachar para todos os outros pontos. Uma outra questão, ter a mudança, né, o tempo inteiro dos pontos de trabalho do canteiro. O meu almoxarifado, ele estava na entrada da obra, agora ele está no meio da obra e vai estar no final. Não, quando eu tenho espaço para se ter o canteiro, eu preciso fazer esse planejamento para que a minha estrutura de canteiro não interfira
no meu serviço e, ao mesmo tempo, facilite com que cada etapa seja alcançada. Uma outra questão, pessoal, mas ótimo, se o meu canteiro tem espaço, beleza, mas e quando ele não tem? Aí o meu canteiro, ele vai crescendo, ele vai se organizando com o passar das etapas, né, com o passar dos dias. Então, a partir do momento que eu fiz fundação, eu fiz a minha primeira laje, meu canteiro vai começar a ter um espaço diferenciado, e assim, etapa a etapa. Então, vai depender muito do espaço que eu tenho. Minha edificação deixa terreno? Não, ela ocupa o terreno inteiro. E isso, gente, a partir do momento que eu faço um bom planejamento, uma boa organização, faz todo o sucesso, né? E com isso melhora a nossa produtividade. Então, o que que a gente precisa, pessoal? Ter em mente que a gente precisa adotar um conjunto, né, padronizado de ações e envolver todos os setores da construtora. Todas as pessoas ali, elas fazem parte do processo. Então, quem está envolvido com o projeto, quem está envolvido com o orçamento, quem está ali à frente da obra, os próprios trabalhadores, os mestres de obras, todos têm que estar envolvidos. A gente precisa ver a opinião de todos ali para que a gente possa chegar a um meio comum. E quando a gente fala desse meio comum, desse ponto comum, é entender qual que é a nossa necessidade, o que a gente pode fazer dentro dos recursos que a gente tem, dentro das nossas limitações, a fim de melhorar a nossa produtividade. E aí a gente cai, né, na questão do agir, né, atuar no planejamento, no fazer e no checar. Então, quando a gente fala em criar uma ação, em atuar ali propriamente dito, a gente vai investigar, a gente vai conversar em função de tudo que a gente identificou, a gente vai sentar todas as equipes juntas e montar um planejamento. A partir desse planejamento, dessas metas, né, desse enfoque que cada um mostrou ali no seu setor, a gente vai definir o como fazer. E pode ser que na primeira vez que a gente faça essa reunião, que a gente defina metas, a hora que for executar, a gente pode ver que não é a melhor forma, que a gente precisa fazer adequações, que a forma como está sendo feita não é adequada. Por isso que é importante a cada planejamento, a cada ponto que a gente for ali e colocar em ação, que a gente faça um cheque, né, que a gente verifique se o que a gente propôs está adequado ou não. Então, pessoal, o PDCA, né, da nossa construção, ele pode mudar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou eu posso ter tarefas ali que eu vou acertar de primeira, que eu não vou precisar mudar, né? Então, a nossa construção, por ela se tratar de um processo ainda muito, vamos falar assim, artesanal, manual, a gente vai sempre estar passando por mudanças, a gente nunca vai definir uma situação hoje e ela vai ser válida até a nossa morte, né? A gente vai definir ela hoje e vai abordando com o tempo. E é muito importante, pessoal, que a gente aprenda, né? E que a gente consiga entender que produção é muito diferente de produtividade. Porque a minha produção é ali, ó. Estou colocando tantos homens para trabalhar com tantas etapas e eu tenho que entregar esse serviço. Então, vamos falar assim, ó, alvenaria. Eu estou com 10 homens ali, eles têm 20 dias para entregar a alvenaria. Ok.
isso é a minha produção. Só que a minha produtividade, ela está relacionada ao quanto cada homem ali, quanto cada pedreiro produz. Porque a partir do momento que eu faço essa análise, eu posso enxergar que dentro desses 10 homens, né, esses 10 pedreiros que iam produzir alvenaria em 20 dias, eu consigo entregar em 10 dias com 8 homens. Então, a gente tem uma diferença no que a gente fala sobre produção e produtividade. Produção, eu vou entregar ali o serviço conforme eu determinei. A produtividade, eu realmente vou medir e verificar se aquela determinação que eu fiz está ok, né? E aí, pessoal, esse estudo, né, de produtividade, produção, ele está muito relacionado ao nosso resultado e ao nosso esforço. E a gente vem adaptando isso tanto da engenharia de produção quanto também da administração. Porque o engenheiro de produção, ele vai falar assim: quanto eu produzo e em quanto tempo? O administrador, ele vai falar para nós assim: qual que é o lucro e o investimento total? Então, são cuidados que a gente tem que ter. E aí, se a gente pegar, né, fazer essa análise, outros setores, né, como fábrica de papel, a própria indústria automobilística e vários outros segmentos industriais, eles têm uma preocupação muito grande com produtividade hoje. Eles se atentam ao seu processo, né, à sua produção, mas para eles o enfoque maior é com relação à produtividade. Enquanto que nós, da construção civil, a gente ainda se preocupa muito com a produção e esquece da produtividade. Sem falar que os nossos processos, né, ainda são muito manuais. Então, muitas vezes, a gente esquece do nosso dia a dia de produtividade e se preocupa só com produção. Então, eu tenho que entender que dentro do meu processo, né, de produção, de produtividade, eu preciso identificar quanto de esforço, né, quanto de homens-hora eu preciso para produzir e o quanto eu vou entregar de serviço. Porque a partir do momento que eu identifico que eu não preciso ali mais de 30 homens, e sim eu vou precisar de 25, a minha eficiência, né, vai ser aumentada. Com isso, eu consigo atender os princípios do custo e os princípios da produção. E aí, pessoal, a partir do momento que eu consigo melhorar a minha produtividade, eu consigo fazer com que eu tenha um número menor de mão de obra, mas vamos falar assim, ao invés de 10 homens, eu vou ter 5 homens, mas vou entregar a mesma quantidade de serviço. Então, a gente tem que entender que o fazer rapidamente é fazer as coisas certas, né? Então, não adianta eu pensar ali apenas no meu processo de produção, em fazer rápido, mas não fazer as minhas coisas, o meu serviço de forma certa. Eu ter ali que fazer retrabalho, né? Ter que corrigir erros. Então, eu preciso ser produtivo, mas ser produtivo com qualidade, com eficiência, evitando os retrabalhos, evitando problemas, né, que vão me causar atrasos e perda, não só de material, mas também de dinheiro. E aí, quando a gente pensa nessa organização, pessoal, nessa produtividade, os primeiros estudos, eles vêm, né,
da época de Taylor, lá na época de 1800, né? Então, Ford, Taylor, Toyota começam a estudar essa situação e a identificar que não é apenas produzir, e sim ter produtividade e uma produtividade com eficiência, com qualidade. Só que o que acontece? Que esses primeiros estudos, né, esse conceito de produção e produtividade, ele passou a ser aplicado nas fábricas, né, dentro do ambiente fabril. E a construção civil ainda continuou muito arcaica. Hoje, né, desde o início dos anos 90, principalmente a partir do início dos anos 2000, esse assunto vem sendo muito discutido e vem sendo assim cada vez mais aprimorado. Por quê? Os nossos clientes estão cada vez mais exigentes. Eles hoje vamos falar assim, os clientes eles são leigos, mas eles têm um entendimento do assunto. Eles querem custo e eles querem qualidade. Então hoje o nosso público é muito mais exigente. Então, o que a gente precisa saber, pessoal, durante a produtividade, é verificar, não é verificar se a mão de obra está ocupada, é saber se ela está sendo produtiva. Porque eu falar, não, meu pedreiro está trabalhando o dia todo, ele não para para um cafezinho, ele não para para uma conversa, mas será que ele está sendo produtivo? É a mesma coisa se vocês pegarem vocês no serviço de vocês. Nossa, hoje eu fiquei o dia inteiro sentado, não sai um minuto da minha mesa. Mas você produziu ou você ficou ali na sua mesa e não conseguiu chegar ao resultado que você esperava? Então é isso que a gente precisa entender. E aí criar, pessoal, entender a necessidade de padrões, entender a necessidade de se fazer um bom projeto, de ter um bom orçamento, um bom planejamento, e aí cabe tudo, pessoal, entender esse conceito de produtividade, entender a importância dela, trazer essa cultura para dentro do canteiro, para dentro da empresa, ter, né, fazer ali medições coerentes. Então, vamos fazer a verificação. Ah, eu usei o meu TCPO para fazer medidas, né, para relacionar os meus assuntos, né, para propor o meu planejamento, o meu cronograma. Será que, de fato, o que eu propus no cronograma está ok? Então, essa medição leva a uma coleta de dados real, né? Então, é eu analisar o que eu propus lá com o meu TCPO, com o meu SINAP ou com qualquer outro padrão, né, de produtividade com a minha realidade, para verificar se realmente eu consigo atender. E aí fica, né, pessoal, já vou encerrando, né, planejei uma palestra não muito grande, até para a gente poder discutir agora as dúvidas, os questionamentos, mas fica para a gente pensar como aumentar, né, a eficiência dos nossos recursos, mas de modo eficiente, que não seja de maneira isolada, a questão da importância de um sistema de gestão, entender que o meu sistema de qualidade, que o meu sistema de produtividade, ele é implantado de forma gradativa, né? Eu não vou acertar de primeira, em alguns casos, às vezes eu vou ter que refazer, tentar até chegar no que é mais coerente, e aí começar a criar padrões. Ah, não, o meu processo para alvenaria, ele desce dessa forma. Então, eu vou criar um roteiro para a minha atividade. E assim, eu vou treinar todos os meus trabalhadores com o intuito de que eu consiga o melhor resultado ali dentro da minha
construção, dentro da minha edificação. Mas aí vocês vão falar assim, nossa, mas treinar, criar esses hábitos é tão difícil, porque a rotatividade dentro do canteiro é muito grande. Eu concordo com vocês. Hoje, a construção civil, um dos problemas que a gente tem é essa rotatividade, né? Muitas vezes a gente treina, qualifica o profissional para ele ir para outra empresa, para outra obra. Porém, se a gente ficar com esse pensamento de que vai treinar e que o trabalhador vai sair, a gente nunca vai melhorar os nossos índices, né? Então, é como se fosse aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a gente precisa de uma boa produtividade, a gente precisa comparar os nossos resultados reais com os resultados que a gente fez a previsão, a gente precisa ir além, né, no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente também precisa entender das limitações que nós temos. Então, assim, é um processo árduo, mas que a gente vai ganhando a cada nova obra, a cada nova edificação, a gente vai se tornando mais eficiente, a gente vai conseguindo um custo-benefício muito melhor. E aí, pessoal, fica aquela questão, né? Como melhorar a produtividade? Né? O que, que a gente pode fazer ali dentro do nosso, vamos falar assim, de nós mesmos, né? Cada um de vocês no setor de vocês, o que, que vocês podem fazer para ser mais produtivos? Será que é igual na foto? Colocar uma privada, né, na nossa mesa? Então, assim, o ser mais produtivo vai muito além do estar ali o tempo todo na mesa, né? E aí, pessoal, quero agradecer, né, a presença de todos aqui hoje. Quero deixar o meu contato aqui para vocês, né, para caso de dúvidas, para caso queiram mais material, queiram mais informações sobre o assunto, né, porque é muito importante a gente falar dessa construção, mas também falar do nosso envolvimento, né, do nosso dia a dia mesmo de obra. E é o mais engraçado quando a gente pensa, né, nesse andamento, é a gente pensar em como tornar esse andamento mais eficiente. Agora eu vou deixar aberto, né, para as perguntas. Sei que tem muitos de vocês aí que são dessa área, pelo que eu estou vendo, outros não. Deixa eu ver se já tem perguntas aqui. Ainda não tem perguntas, Laísa. Estou olhando aqui. Pode perguntar, gente. Quem quiser, não quiser digitar, pode abrir o microfone, perguntar, fazer comentários. Deixa eu ver quem está aqui. Alan, Arthur. Deixa eu ver aqui. O Arthur, atualmente estamos em uma crise econômica. No futuro, o mercado imobiliário será afetado. Então, pessoal, o que que acontece? Se a gente pensar, né, no que a gente vive hoje, a construção civil, ela possui altos e baixos. Vamos falar assim, de 2006 a 2014, a gente passou por um boom na construção, com muitas obras, com muito investimento. Hoje, a gente vamos falar assim que acabou o boom e a gente estava numa curva caindo e nós estamos voltando, né?
Lógico que essa crise que a gente vive pode afetar sim, só que ao mesmo tempo a gente não vai talvez enxergar ela da forma como foi a queda, né, ali em 2016, 2017, porque as construtoras elas têm buscado processos mais eficientes para que esse alto e baixo não interfira tanto. Então a gente vai sofrer sim, né, de certa forma, mas a gente não vai sentir como foi vamos dizer assim, na última crise, né? Porque a gente, se vocês observarem os últimos dados, a gente está numa crescente. É pequena essa crescente, mas a gente está estabilizando. Mais alguma dúvida, algum comentário? Temos a Keila, Laísa. Ela mora em Três Pontas e ela está querendo saber qual o prazo médio para entregar uma casa de 50 metros, visando que, apesar de ser uma casa pequena, vai ser usado somente acabamento de primeira linha, como porcelanatos e etc. Keila, então, vamos falar assim, em média, uma casa de 50 metros quadrados, a gente dá ali em torno de 6 meses, né? Para a questão de fundação, a questão de parede, alvenaria, concretagem, o tempo de maturação para fazer revestimento, pintura e os acabamentos. O que que acontece? Não é um padrão. Se você tiver uma boa mão de obra, um bom planejamento, você consegue entregar uma casa desse porte até em 3, 4 meses. Mas o que que acontece? Você precisa analisar custos, como que esse dinheiro está entrando, né, para você, para que você possa entregar a casa. No sentido assim, ó, eu fiz um planejamento de 6 meses. Porém, se eu colocar mais 2 pedreiros, eu vou conseguir reduzir para 4 meses, um exemplo. Mas isso tem um custo, né? Então, qual seria esse custo? Porque a forma do acabamento, mesmo sendo acabamento de primeira linha, o tempo de execução do acabamento é a mesma. O que você pode ter, às vezes, de diferença, assim, é um detalhe, um cuidado, né? Mas o período de construção é o mesmo, independente do tipo de acabamento. Mais alguma pergunta, Flavi? O aluno José Rodrigo. Bom dia. Qual a melhor forma de buscar treinamento para os funcionários? José Rodrigo, vamos lá. A melhor forma de treinar o pessoal é você, como engenheiro da sua obra, ou você determinar alguém na obra que vai dar esses treinamentos, vamos falar assim, quinzenalmente, semanalmente, para o pessoal que está entrando. Por quê? Porque você é o que mais conhece da sua empresa, você é o que mais conhece das suas necessidades. Então, eu preciso treinar, eu preciso apresentar uma forma coerente. Então, vamos dizer assim, eu, Laísa, nas minhas obras, eu gosto de fazer o treinamento, porque eu explico com relação à parte de segurança do trabalho, eu explico como deve ser feito o serviço, o que, que eu espero do trabalho, eu falo com relação a desperdícios. Então, a melhor forma de treinar, né, é você ter alguém que realmente conhece do trabalho da construtora, que conhece do seu trabalho como engenheiro, certo? Mais alguma pergunta, Flavi? Nós temos a pergunta do aluno Rodrigo. Existe um programa que prevê e mensura os gastos da obra? Tem sim, Rodrigo. Hoje a gente tem vários softwares, né?
na sua maioria, todos pagos, mas que você alimenta, né? Nenhum é simplesmente você todos você precisa alimentar com os dados, mas ele vai te dar lá previsões de tempo, quantidade de material, né? Quantidade de mão de obra. Hoje a gente vem partindo muito, pessoal, para a metodologia BIM, que é uma forma de compatibilização, de organização, né, dessa, vamos dizer assim, desse nosso processo. Então, a partir do momento que a gente vai alimentando, né, esse software, eles vão sendo vão trabalhando cada vez mais ao nosso favor. E com isso a gente vai conseguindo cada vez resultados mais eficientes e melhores para a nossa obra. O aluno Jander Gabriel. Na questão que você disse da produtividade, uma obra pequena e uma obra grande oferece a mesma dificuldade nesse quesito? Oferece sim. Qual que é o nome do aluno, Flávio? Jander Gabriel. Jander, a dificuldade é a mesma. E eu vou te falar que, às vezes, em obras menores, a dificuldade em medir é até maior. Por quê? Porque uma obra maior, a gente tem um cronograma, um processo, a gente tem uma equipe maior para fazer todo esse, vamos dizer assim, esse processo. Enquanto que na obra menor, muitas das vezes, você como engenheiro, você é responsável pelo projeto, pelo orçamento, pelo acompanhamento, pela vivência da obra, pela gestão, e às vezes você tem tantas etapas a cumprir que você tem uma dificuldade maior em medir essa produtividade, mas mesmo assim ainda é muito válido, principalmente para obras menores, né, que a gente consiga fazer essa medição de produtividade para que a gente tenha valores mais reais, até mesmo para as próximas obras. Laís, obrigada pelas respostas, obrigada pela excelente palestra. Não temos mais perguntas. Obrigada, Flávia. Pessoal, muito obrigada, então, que vocês precisarem, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham, eu possa ter contribuído de alguma forma, né, com mais aprendizado, mais conhecimento para vocês. Laísa, veio uma pergunta aqui agora do Bruno Lúcio. Ele primeiro te parabenizou pela palestra e ele gostaria de saber qual o método de orçamento TCPO e SINAP que mais se aproxima com o custo real. Tá. Bruno, vamos lá. Os dois são estudos que são feitos a cada 2, 3 anos, né, nas mais variadas regiões. O que que acontece? O TCPO, ele faz uma média geral, ele não traz por estados, né? Ele faz o levantamento estado a estado e depois junta vamos dizer assim, num único padrão. O SINAP, ele já tem, né? Ele tem um geral, mas ele também traz por estados. Então, às vezes, você tem com o SINAP, você consegue valores mais reais em função de você trabalhar por estado. Porém, você precisa ver a região que você está. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar sul de Minas e centro-oeste. O sul de Minas, pessoal, o preço se assemelha muito mais ao estado de São Paulo do que ao estado de Minas propriamente dito. A mesma coisa se pegar, por exemplo, o norte de Minas. Se eu pegar o norte de Minas, levando em consideração os valores do SINAP MG, a gente tem uma discrepância que acaba, às vezes, sendo melhor a gente utilizar valores próximos, valores do estado da Bahia, do Espírito Santo,
Então, assim, o que é mais importante da gente pensar no momento de escolher, né, seja TCPO, seja SINAP, é com relação aonde eu estou, é entender qual o preço praticado na minha região. Porque não adianta eu simplesmente pegar ali valor de Minas, São Paulo, Rio, se os valores adotados, né, então, até mesmo por questão de divisa, proximidade, né? Vamos falar de Varginha. Varginha, a gente está muito mais próximo a São Paulo do que a BH. Então, se eu pegar Juiz de Fora, eu estou muito mais próxima do Rio do que BH. Então, é importante que a gente faça essa análise de região, tá bom? Mais alguma, Flavi? Não, não temos mais perguntas. Então, pessoal, muito obrigada. Um bom dia para vocês, boas palestras, né? E uma boa semana EAD. Para você também, Laísa. Muito obrigada.